Seja bem-vinda ao projeto Vestir para Atrair. Essa é uma série de aulas onde eu te ensino você se vestir estrategicamente para atrair mais clientes, faturar mais e para você ter uma imagem profissional e elegante, mesmo que você não entenda nada de moda, tá? Meu nome é Iona Souza e na aula de hoje nós vamos falar sobre cognição indumentária, o que é e como isso afeta a sua imagem profissional. Então, vamos lá entender. O que é cognição indumentária, tá? Cognição indumentária é um termo usado por cientistas para descrever a sistêmica influência das roupas em nossos processos psicológicos, afetando a nossa forma como nos vemos, como nós pensamos, o que nós pensamos sobre nós mesmos e como nos comportamos, tá? Então, assim, já existem estudos, tá? Eu vou mostrar para vocês logo em seguida um estudo que tem como é que eu posso dizer? Uma publicação de uma revista para você, tá? E também já teve um estudo que os cientistas fizeram que colocaram já um grupo, separaram um grupo de pessoas, tá? E deram a esse grupo de pessoas um jaleco, dizendo que era um jaleco de médico, tá? E pegaram outro grupo de pessoas e deram o mesmo jaleco, dizendo que era um jaleco de pintor. Então, as pessoas vestiram o jaleco e aí aquele grupo que disseram é, que era um jaleco de médico, eles desenvolveram mais em questão de prestar mais atenção no que foi falado. Já o grupo que recebeu o jaleco de pintor, ele foi um grupo que desenvolveu mais criatividade. Por que isso aconteceu? Porque o nosso cérebro, ele age de acordo com aquilo que nós vestimos. Você já observou que em um dado momento que você às vezes acordou, você está triste, cabisbaixo, aconteceu alguma coisa, e ali na sua rotina, na sua casa, e quando você decide se arrumar, quando você se arruma, a sua mente muda, você muda, o seu astral muda, você fica mais alegre, você fica mais empoderada. Pois é, isso é a cognição indumentária fazendo efeito na sua vida. Porque as roupas, elas fazem parte de nós, elas ditam como é que a gente vai se sentir, tá? Então é muito importante a gente usar a moda, usar as roupas, usar tudo que a gente coloca ao nosso corpo ao nosso favor, para a gente se sentir bem, tá? Então, eu trouxe aqui, tá, essa publicação, esse estudo para mostrar para vocês o berço da psicologia na moda, tá? Porque a cognição indumentária nada mais é do que o nosso psicológico, tá? Então, eu vou ler aqui para vocês. As raízes da aplicação da psicologia à moda podem ser encontradas desde o século XIX, tá? Nos estudos de William James, autor dos Princípios de Psicologia, em 1890. Tá? Então, isso deu início em Nova York, tá certo? Pelo William James, que é considerado um dos países da psicologia moderna e foi o primeiro psicólogo a abordar a noção da psicologia à moda, tá? Então, o que é que acontece? Então, não é de agora, tá? Nós estamos já no século XXI. Então, desde o século XIX, isso vem sendo estudado e cada vez mais vem passando para as nossas vidas, tá? Então, James tinha um profundo interesse pelos aspectos autoexpressivos de processo de se vestir. Para ele, roupas constituem parte essencial do eu material, influenciam também o lado espiritual e o social, e realmente é. Você pode ver que na hora de ir numa igreja, de ir numa missa e fazer o seu processo espiritual aí que você faz, tá? Você geralmente opta por cores como é que posso dizer, menos intensas, mais fraquinhas, no batom, na maquiagem. Isso tudo faz parte da nossa cognição indumentária, porque, tipo assim, você não vai colocar uma roupa de festa para ir na igreja, e nem você vai colocar uma roupa de ir na igreja para ir numa festa. Então, o nosso cérebro, ele distingue isso. Então, como eu estava dizendo, quando você coloca uma roupa de festa, o seu cérebro registra que você vai em uma festa, então você já fica mais animada, para frente, você já coloca uma coisa para você beber. Não é assim que acontece, é assim. Mas é quando você coloca uma roupa para você ir à igreja, uma roupa mais, que eu posso dizer,
mais elegante, mais caprichada, uma roupa de tom mais neutros. Geralmente é assim que a gente faz, né? Uma roupa de tom mais neutros. Então ali o nosso cérebro já vai registrando que você vai para um ambiente espiritual, para um ambiente de paz, e aquilo já vai vindo para você, para dentro de você, tá? A mesma coisa acontece quando a gente está vestindo uma roupa desleixada. Então você está aí jogada, aí você não liga para fazer unha, você não liga para arrumar o seu cabelo, e você começa a se sentir mal. E se você faz isso todos os dias, fica desleixada todos os dias, a sua autoestima baixa. Por quê? Por conta da cognição indumentária, que é aquilo que você coloca sobre o seu corpo, aquilo que você veste, reflete diretamente no seu cérebro, no seu psicológico, tá? E aqui ainda continua na matéria, tá? Em sua obra, Lotz defende que tudo que o homem coloca sobre o seu corpo, cada elemento se torna parte de si mesmo. O look criado pelo seu modo de se vestir combina e é, dessa maneira, reflexo da sua essência. Então, tudo que a gente veste, tudo que a gente coloca sobre o nosso corpo, tá? A maquiagem, os brincos, o colar, relógio, roupa, tudo faz parte da nossa essência, tá? Faz parte da nossa verdadeira identidade, faz parte de nós mesmos, tá bom? Agora tá um ponto bem legal aí. Muitas vezes, muitas mulheres, muitas revendedoras, às vezes está fazendo o seu trabalho aí aleatório e não sabe qual é a sua verdadeira essência. Por que eu estou falando isso? Porque esse problema já aconteceu comigo, tá? A gente deixa se levar no automático pela vida e não sabe qual a sua verdadeira essência, não sabe o que lhe representa, a cor que lhe representa, as coisas que lhe representam, tá? Então, sobre isso, eu já gravei um vídeo aqui, tá lá no canal do YouTube. Se você quiser, você pode ir lá assistir, sobre como descobrir a sua verdadeira essência. Por quê? Porque aqui a gente faz um trabalho, tá? De uma construção de uma imagem e estilo, tá? Da nossa cliente. Então, o que é que acontece? Para que seja um trabalho forte, uma imagem forte, uma imagem de poder, uma imagem que dure uma vida, que a pessoa consiga trabalhar e trazer para si elementos que durem uma vida, que ela consiga sustentar essa imagem, a gente tem que trazer para a essência, para essa imagem, a verdadeira essência dela, tá? As verdadeiras características, aquelas coisas que realmente representam essa mulher, tá? Então, é bem legal que você também assista esse vídeo se você ainda não assistiu, tá bom? Então, vamos lá, entender. Agora, o que é mais importante? Vestir-se com base na psicologia, tá? Ou vestir-se sem base na psicologia. Então, o que é cada coisa? Vestir-se com base na psicologia é realmente quando você começa a inserir no seu modo de se vestir, na montagem dos seus looks, as suas verdadeiras características, a sua verdadeira essência, e quando você começa a se preocupar com base nessa cognição indumentária que eu estou trazendo aqui. Você se começa a se preocupar, poxa, se eu coloco essa roupa, como é que eu me sinto? Eu me sinto bem? Eu me sinto mal? Eu me sinto alegre? Qual a mensagem que essa roupa traz para mim, para o meu cérebro? Porque aquilo que traz para você também vai trazer para outra pessoa lá do outro lado, a outra pessoa que lhe vê. E a gente aqui está falando em vendas, em termos de vendas, a gente tem que estar preocupado do jeito que a gente se vê no espelho, como é que a gente se vê, e tem que estar preocupado também como é que a outra pessoa vai me ver, tá? Porque o ser humano leva de 3 a 10 segundos para detectar uma primeira impressão em você. Então, se você, como é que se diz? Não se preocupa, então vai atender uma cliente toda desleixada, com o cabelo amassado, com a roupa amassada, sem fazer a unha, toda desleixada. Quando eu falo de fazer a unha, não é que tem que viver pintada direto, às vezes você pode limpar, lixar, botar uma basezinha, tá? Uma coisa é, prática do seu dia a dia, mas tá ali, limpadinho, bonitinho, tá? Então, se você não faz isso, você pode estar passando a primeira imagem para o seu cliente de uma imagem de uma pessoa desleixada que não liga, tá? Para a sua aparência. E quando a gente não liga para os mínimos detalhes, não liga para a nossa aparência, o cliente logo detecta que você também não liga para as outras coisas, tá? Para as coisas que são importantes, tipo, não liga para o seu produto, não vai ligar para outras coisas maiores, tá bom? Então, vestir-se com base na psicologia é isso, é vestir-se com base pensando na cognição indumentária. Realmente, o que é que eu quero passar para outra cliente? Como é que eu quero me ver? Eu quero me ver uma pessoa poderosa, uma pessoa otimista, uma pessoa alegre, ou eu quero me ver uma pessoa tímida, uma pessoa cabisbaixa, uma pessoa para baixo, tá? Então, vestir-se com base na psicologia é isso, com base na cognição indumentária.
E vestir-se sem nenhuma base na psicologia, como é que acontece? É a gente se vestir no automático, tá? É a gente passar numa mega promoção e levar todas as blusinhas de R$ 20, as blusinhas de R$ 20, porque tá na promoção. Isso é vestir-se sem base na cognição indumentária e sem base na psicologia. Por quê? Porque quando você leva só porque tá na promoção, então, o que é que acontece? Muitas vezes eu chego em casa, tenho um amontoado de roupa dentro do guarda-roupa e não veste porque aquelas roupas não lhe representam. Ou então, quando você veste, você se sente mal, tá? E isso eu já senti na pele, de verdade mesmo, tá? Eu, por um longo tempo da minha vida, eu só comprava coisa na promoção, tá? Então, aí, assim, eu passava lá, tava promoção de R$ 20, R$ 50. Aí eu passava lá, levava 2, 3, 4, chegava aqui, chegava em casa, não vestia nenhuma, quando vestia era uma única vez, quando me vestia, me sentia mal, não me representava, não passava a imagem que eu queria passar para mim e para o mundo, para as outras pessoas, para os meus clientes. Então, é muito importante. Então, entre investir-se com base na cognição indumentária, na psicologia, e investir-se sem base na cognição indumentária, na psicologia, é melhor você optar em investir-se com base na cognição indumentária e descobrir o que realmente lhe faz bem, o que realmente é, vai fazer com que você passe a imagem que você quer passar para as outras pessoas, tá? Vamos lá. Por que a cognição indumentária é tão importante? Porque ela muda a maneira como nos vemos, tá? No espelho. Como eu já falei aqui, às vezes um dia cabisbaixo, às vezes aconteceu algum problema, alguma coisa que você não pôde resolver no momento. E na vida adulta, você sabe que para botar a pessoa no chão é rapidinho, é um problema, é um boleto que não conseguiu dinheiro para pagar, é um menino, às vezes você está ali fazendo alguma coisa concentrada, aí vem a criança ele tira a concentração, é um cliente que pediu o produto e depois não quis mais, mandou fazer o pedido e não quer mais o produto, ou então está devendo e não quer lhe pagar, e muitas coisas acontecem, a gente sabe que acontece nessa nossa vida de revendedoras, na nossa vida adulta. Então, isso tudo nos deixa para baixo. E quando a gente usa a cognição indumentária a nosso favor, a gente dá um up lá para cima, tá? Um exemplo eu aqui. Eu, na maioria das vezes, a minha rotina é acordar de manhã, gravar meus vídeos, fazer toda a parte de conteúdo para a internet e tal. Faço, né? Faço no meu período da manhã as minhas orações, a minha caminhada, depois vem a parte do conteúdo, tá? Colocar a menina da escola, eu vou fazer o conteúdo. E o que é que acontece? Muitas vezes, às vezes acontece de não dar certo. E uma coisa que me tira do eixo é quando eu não consigo seguir a minha rotina. Então, eu uso muito a cognição indumentária ao meu favor, tá? Porque no final do dia, o da minha rotina, é sair para atender cliente, tá? E eu não posso chegar no cliente cabisbaixo. Então, eu sempre uso de me arrumar para ir atender o meu cliente. Por quê? Porque isso faz eu me sentir bem, tá? Independente do que aconteceu, porque os problemas sempre vão vir, os obstáculos sempre vão estar aí. Então, a gente tem que usar o que a gente tem a nosso favor. E aqui nesse vídeo eu estou trazendo a cognição indumentária para ajudar a aumentar as nossas vendas, tá? Então, outra coisa que a cognição indumentária faz é muda os pensamentos que temos sobre nós mesmos, tá? A maneira como nos vemos, tá? Faz com que estejamos mais confiantes. Então, quando você se arruma, que você fica bonita, que você bota aquele batom que você gosta, no meu caso eu gosto muito do vermelho. Então, você fica mais confiante, a sua autoestima muda, você fica mais alegre. E com isso você tem maiores resultados, porque quando você vai mais alegre, você consegue falar. Quando você vai mais alegre atender o seu cliente, você consegue falar melhor do seu produto, você consegue vender mais, você consegue atingir a alegria de várias pessoas. Às vezes você chega na casa do cliente e o cliente está cabisbaixo também, você já consegue passar a sua sensação para ele, a sua alegria para ele. Agora imagina o cliente está lá cabisbaixo, precisando de, às vezes, uma solução, pode ser até do seu produto ou uma palavra sua, só às vezes você ouvir o cliente, porque nós vendedores, a gente tem que ter saber essa arte de ouvir, né? E o que é que acontece? Às vezes o cliente está lá cabisbaixo, se você chegar cabisbaixa também, chegar triste também, é dois tristes, então não vão para frente, tá? Então, quando você já chega alegre, você se arrumou em casa, você botou aquele batom, aí quando você chega na casa da pessoa, a pessoa já diz, vixe, como você está diferente, como você está bonita, e ali você já começa o diálogo, começa a conversar, a outra pessoa já muda, você já muda a autoestima da pessoa também, e isso se torna uma corrente de alegria, uma corrente de energia forte, tá? Então, por isso que a cognição indumentária é muito importante, tá certo?
E os benefícios que a cognição indumentária traz na construção da nossa imagem pessoal. Quais são os benefícios, tá? Aqui eu trouxe 4 benefícios que a cognição indumentária traz para a nossa imagem pessoal e profissional, tá? Primeira coisa, ela aumenta a nossa autoestima, como eu já falei. Então, aumentando a nossa autoestima, ela vai aumentar também a nossa autoconfiança, tá? Às vezes você chega assim, e vendedor tem muito isso, às vezes fica para baixo porque não sabe, às vezes está iniciando, não sabe falar direito do produto, ou então é um produto novo, ou então é um produto que ainda não conhece, e fica meio para baixo e não está tão confiante. Mas quando você se arruma, a sua autoestima muda, você tem mais autoconfiança, tá? E o terceiro benefício é que você fica mais elegante e passa uma imagem mais profissional, tá? E também o quarto benefício é que isso reflete nos seus resultados. Então, isso aumenta também nos seus resultados, isso reflete nos seus resultados, tá bom? E isso eu venho aplicando na minha vida já tem algum tempo, desde quando eu descobri a consultoria de imagem e estilo, que dentro da consultoria de imagem e estilo tem esse estudo da cognição indumentária, tá? Eu venho aplicando todos esses princípios na minha vida e os meus resultados têm mudado, tanto os profissionais como os pessoais, tá bom? Vamos lá. Agora, quais são os erros que as pessoas cometem ao se vestir, tá? Então, o primeiro erro acha que a arte de se vestir não contribui para o crescimento pessoal e profissional. Aí não liga, veste qualquer roupa, às vezes veste tudo preto, veste só a farda da empresa, uma calça jeans e um tênis e vai lá atender o cliente, tá? Às vezes veste uma calça toda rasgada, tá certo? E tudo que a gente coloca sobre o nosso corpo passa uma mensagem. Tudo que você vê passa uma mensagem. Você já ouviu falar que uma imagem vale mais do que 1000 palavras? É isso, porque tudo que você vê no corpo de uma pessoa, ou então que você vê em outro lugar passa uma mensagem, inclusive as roupas que nós vestimos, tá? As cores, cada cor passa uma mensagem, tá? O formato de cabelo, cada formato de cabelo passa uma mensagem, tá? Então, é interessante a gente se preocupar com isso. Qual a roupa que a gente vai usar? Como é que a gente vai se vestir? Qual a mensagem que eu quero passar para o meu cliente, para que esse cliente me veja como uma profissional de sucesso, uma profissional elegante, tá? Como é que eu quero passar essa imagem para o meu cliente, tá bom? O segundo erro se veste de qualquer forma, se veste no automático, tá? Chega de manhã, pega a roupa, primeira roupa que vê e coloca e vai trabalhar, tá? E não é assim, a gente pode pegar e se programar um pouquinho antes. Se você não tem o guarda-roupa inteligente já montado ou está em processo de montando, está em processo, fica mais fácil. Por quê? Porque toda roupa vai combinar com as outras que tem lá, tá? Você não fica procurando uma roupa para combinar com outra, não. Praticamente todas as roupas combinam com todas, por isso que a gente chama de guarda-roupa inteligente, porque a gente só coloca dentro do guarda-roupa, a gente só compra peças que são adequadas para o seu estilo, para a sua rotina, para o seu trabalho, para a sua forma de se vestir, tá? Por isso que se torna um guarda-roupa inteligente. É um guarda-roupa que traduz a sua essência, as suas características, que traduz quem você realmente é, tá? E o terceiro erro é que não faz um processo de autoconhecimento. Então, para você entrar em uma consultoria de imagem e estilo, para você fazer todo esse processo, realmente é um processo de autoconhecimento, tá? E muitas vezes as pessoas, eu já cheguei aqui e fechar a consultoria de imagem e estilo com a cliente e mandar um questionário para a cliente. A gente tem um questionário para identificar a personalidade dela, as características, a verdadeira essência, para a gente estar ali ajudando, para definir como vai ser o estilo dela, tá? E a pessoa não sabe quem ela é, tá? Eu também passei por isso, tá? Só que quando eu cheguei já na consultoria de imagem e estilo que eu fui fazer, eu já sabia quem eu realmente era, tá? Então, assim, na hora que eu fui identificar os pontos, eu soube identificar que eu sou assim, isso aqui não me representa, isso aqui me representa, eu tenho essa característica, essa eu já não tenho, tá? Mas tem cliente que eu mando o questionário e a pessoa não responde, paralisou ali, teve que resolver de uma outra forma, porque ela não conseguiu ir adiante no processo de construção da imagem e estilo dela, porque ela não sabe quem ela realmente é, tá? E eu também não quis, como é que se diz, levar esse processo dessa cliente adiante. Por quê? Porque eu ia fazer um trabalho com ela que não a representava, se ela não sabia nem quem ela era. Então, não a representava,
tá? Então, poderia ser que daqui 1 ano, 2 anos, aquela imagem mais não a representasse, porque ela não sabia dizer as características dela, e assim ela ter perdido todo esse trabalho que a gente tem feito, né? Então, a gente conversou, deu uma pausa no trabalho e ela foi fazer, pelo menos eu indiquei para ela fazer algum processo de autoconhecimento, ela pensar sobre ela, para poder a gente dar continuidade, tá? Então, esse é um terceiro erro muito comum. As pessoas não se autoconhecem. As mulheres, as vendedoras, elas não fazem um processo de autoconhecimento. Então, é muito importante você entrar nesse processo de imagem e estilo, tá? Para ter fazer a construção dessa imagem, uma construção de uma imagem sólida, tá certo? Para você realmente entrar em um processo de autoconhecimento. Então, eu trouxe aqui como eu me vestia antes de descobrir a minha verdadeira essência, tá? Porque o que é que acontece na nossa vida? A nossa vida, ela costuma acontecer assim. Você já nasce com todas as suas características. Às vezes você tem um gênio mais forte, é uma pessoa, ou então é mais extrovertida, ou então é uma pessoa mais calma. Isso tudo nós já temos, tá? Já nascemos com ele. Você pode ver, uma criança é diferente de uma outra criança, tá? O jeito dela ser. Então, nós já nascemos com essas características. Só que é o que é que acontece? Ao longo da nossa vida, a nossa identidade, isso é nossa identidade, essa verdadeira essência, essas características. Só que ao longo da nossa vida, essas características são deturpadas, tá? Então, às vezes, você tem uma criancinha ali que ela é bem boazinha, mas fez alguma coisa errada, aí você, menina, como você é má, como você é perversa. E você fala, às vezes você não fala por maldade, só para dar uma regulagem na criança, só que a criança, ela não tem filtro, então ela absorve aquilo. Quando ela sentir aquela sensação de que ela é uma pessoa ruim, se acontecer muitas vezes, ali ela registra como se ela fosse uma pessoa que faz coisa ruim. Então, à medida que ela vai crescendo, ela vai sendo, às vezes, perversa com as outras crianças, às vezes faz alguma coisa ruim quando é adulto. E dessa forma, a nossa identidade ela é sendo deturpada. E nós nos perdemos no processo da vida. Então, o que acontece? Às vezes a gente pode até entrar em um relacionamento ruim, tá? Um relacionamento abusivo, por conta dessa identidade que foi deturpada. Às vezes pode ter um relacionamento com a mãe que não é legal, por conta dessa identidade, tá? Que foi deturpada por conta dessas características, dessa essência, que não é a verdadeira essência dela. E ao longo da vida, a gente vai entrando no automático, vai trabalho, casa, filho, marido, entra no automático e acaba que deixa e não presta atenção em quem verdadeiramente é, na verdadeira identidade, na verdadeira essência, nas verdadeiras características. Então, o que acontece? Começa a viver uma coisa que você não é. E quando você vai fazer um trabalho desse, uma consultoria de imagem e estilo, que você entra nesse mundo, tá? Você precisa descobrir quem você verdadeiramente é, para poder você conseguir dar um passo adiante e fazer uma coisa concreta, tá? Uma coisa sólida, mostrar realmente quem é você. Então, o que acontece? Eu tinha sempre na minha identidade uma pessoa que eu gosto de chegar chegando, eu gosto assim, dizer que eu cheguei. Quando eu chego num lugar, eu gosto que as pessoas vejam que eu cheguei, eu gosto de aparecer, não é questão de ser amostrada, eu gosto que as pessoas me notem, tá? E depois que eu comecei a viver a minha vida, crescer e tal, arrumei um casamento e tal, fui vivendo a vida, filho, marido, e casa, e trabalho, e virou aquela bola de neve, e eu fiquei, tipo assim, me perdi na minha identidade, como acontece com várias mulheres. Então, chegou um momento da minha vida que eu me vestia dessa forma que você está vendo. Eu estava atingindo o auge do cargo que eu exercia nessa empresa que eu trabalhava, porém, a forma que eu me vestia era essa. Essa foto eu estou atendendo cliente, minha gente. Eu estou fazendo prospecção de cliente novo. E estou vestida dessa forma, tá? Então, quer dizer o quê? Que eu não sabia minha verdadeira identidade, que eu não sabia mostrar quem eu realmente era. Aí tá mais do mesmo, nada que conversa comigo. Hoje, calça jeans quase que eu não uso, tá? Então, eu vestia preto direto, tá? E depois eu fui mudando aos poucos, tá? Nessa primeira foto, se você observar, que eu tô de um cinto pink e a blusinha rosinha de tênis branco,
eu já tinha começado a entrar no processo, estava tentando ali combinar os rosa com azul, tá? Não tinha as cores que me representavam ainda no meu guarda-roupa, tinha algumas, mas não muitas. E tinha aceitado viver o processo, estava descobrindo ali qual realmente a minha verdadeira essência, as minhas verdadeiras características. Depois disso, eu passei a depois que eu descobri as minhas verdadeiras características, eu passei a colocar isso realmente na forma de eu me vestir. Então, aí nessa segunda foto que eu tô com essa calça rosa pink, é uma calça que mostra que eu cheguei. Inclusive, eu tenho um amigo meu que ele brinca comigo que quando me vê de longe com essa calça rosa pink, certo? Mas é o meu jeito de ser, é o jeito que eu gosto de ser. Então, você tem que trazer isso para o seu jeito de vestir, tá? Então, nessa segunda foto, que eu tô com essa calça rosa pink e essa blusa branca, eu já estou aplicando aí a cognição indumentária e aplicando as técnicas de imagem e estilo no meu jeito de vestir, nos meus looks, tá? Vamos lá. Então, eu queria trazer aqui para você também o caso de uma cliente minha, a Milena Almeida, é uma cliente maravilhosa, tá? Então, quando eu fui atender ela, foi que ela me reclamou. Ela me reclamou, olha, Ana, eu me sinto insegura, eu tenho um cara de menininha, eu sinto que eu não passo para as pessoas a profissional que eu sou. Pelo jeito que eu me visto, eu vejo que as pessoas sentem que eu sou uma pessoa mais infantil. E eu queria trazer um poder na minha imagem, queria trazer uma profissional de sucesso através das minhas roupas. Então, a gente fez a consultoria de imagem e estilo dela e olha o jeito que a Milena está se vestindo hoje. Detalhe, ela só está usando ali as roupas que ela já tinha, ela ainda não tinha entrado, nesse dia que ela me mandou essa foto, ela ainda não tinha entrado em um processo de compras, né, de montagem do guarda-roupa inteligente. Ela estava usando só o conhecimento com as roupas que ela já tinha em casa. Olha o que ela me mandou. Mandou o look. Se você observar, vamos voltar aqui a foto. Nessa foto que ela tá, nessas duas fotos, ela usa muito babado, muito o cabelo aqui na frente, caracolado, né? Então traz mesmo a mensagem de uma menininha, de uma pessoa mais infantil, e ela realmente se sentia assim. Só que quando ela me mandou essa foto, ela já se vestiu de uma forma diferente. Olha o que ela botou. Eu amei, me senti mais confiante para os meus atendimentos. Então, a cognição indumentária casou aí direitinho, veio para a vida dela direitinho. Por quê? Ela deixou de se vestir daquela forma, com babadinho e tudo, já trouxe uma roupa mais empoderada, né, sem babados, numa cor mais forte. Então, ali já mudou o psicológico dela. Então, ela colocou: me senti mais confiante para os meus atendimentos. Estou na expectativa para montar outros looks. Então, é isso, é você usar a cognição indumentária e usar a consultoria de imagem e estilo a seu favor, tá bom? Vamos lá. Agora imagine você todos os dias, você acordar, tá? E você ir se arrumar na hora de você se arrumar, tá? Dentro aí da sua rotina. Você não perder tempo procurando o que vai combinar com o quê, o look que vai, a blusa que vai combinar com qual calça. Não, você já tem dentro do seu guarda-roupa peças que já falam a sua verdadeira identidade. As cores que lhe representam, os modelos que lhe representam, os cintos, você já usar o cabelo que lhe representa, as coisas que lhe representam. Imagine o quanto de tempo isso vai economizar de tempo para você e de dinheiro também. Porque quando você sabe tudo o que lhe representa, você não faz uma compra aleatória, você vai e compra só o que é exclusivo para você. Inclusive, eu fui com a Milena no shopping fazer compras e a gente foi e eu ainda achei uma blusa que conversou comigo e ela não achou, não encontrou peça que favorecia o estilo dela no dia que a gente foi, né, no shopping. Então é um trabalho de garimpo, um trabalho que você vai fazendo aos poucos, mas o pouco que você traz para o seu guarda-roupa é o que ele representa. E o melhor, você economiza dinheiro, porque você não sai comprando tudo achando que vai dar certo, porque você viu lá na vitrine ou viu nenhuma modelo tal, vai achar que vai dar certo, tá? Então vamos lá. Como a cognição indumentária se manifesta, tá?
Então, ela se manifesta na forma como nos vemos no espelho, tá certo? Na hora que a gente vai no espelho, que se arruma. Não tem hora que você se arruma, ai, amei essa roupa. Ou então tem hora que você se arruma que a roupa não ficou legal. Então ali é automático. Eu já passei por isso. Uma vez eu me arrumei para ir para uma formatura. Tudo que eu botava não dava certo, só me sentia feia. Eu só usei essa roupa essa vez, fui para a festa me sentindo feia. Foi uma roupa que eu comprei. Achei linda na modelo. Cheguei em casa, comprei para ir para essa formatura. Vesti porque tinha comprado para ir para a formatura. Fui, mas fui me sentindo feia com aquela roupa. Olha a cognição indumentária aí, falando mais alto. A festa não prestou. Fui para casa. Também só usei essa roupa essa vez. Não usei mais. E ela se manifesta também como as outras pessoas nos veem. Se você estiver bem, as outras pessoas vão olhar para você e vão dizer: ai, que linda, maravilhosa, como você está repleta hoje, esplêndida. Mas já se você está para baixo, as pessoas não vão falar isso, né? Mas o que você tem hoje? E a gente não sabe que isso é a cognição indumentária, é a roupa que a gente veste que afeta o nosso psicológico, a forma como a gente se comporta, tá? E também ela se manifesta como somos percebidas enquanto profissional. Por quê? Porque quando a gente vai atender o cliente já lê a gente de cima a baixo. Se você está bem vestida, se você não está, se você está alegre, se você está confiante. Quem você é, o cliente lê ali naquele primeiro momento que ele lhe vê, tá? E isso tudo parte da cognição indumentária, a partir da roupa que a gente veste, que afeta o nosso psicológico, tá certo? Então, eu trouxe aqui 4 formas de usar a cognição indumentária para construir a sua imagem profissional, tá? Primeira forma, procure se conhecer, se observe como é que eu sou, como é que você é. Você é mais alegre, você é mais criativa, você é mais recatada, você é mais tímida, como é que você é? Comece a observar e comece a anotar. Tem um caderno exclusivo para isso, fazer as suas anotações, tá? Para você conseguir chegar na sua verdadeira essência, nas suas verdadeiras características, tá? Segundo passo, construa um guarda-roupa inteligente, tá certo? Porque o guarda-roupa inteligente vai fazer você economizar tempo e dinheiro, tá certo? Então, com isso, você pode usar mais tempo para ficar com a sua família, dinheiro para passear mais com a sua família, tá? Ou a terceira forma é se arrume todos os dias, porque quando você coloca em prática, você vai ver o que realmente funciona e o que não funciona para você, tá? E a quarta forma, vista-se como se já tivesse alcançado o seu objetivo, tá? Então, você tem um objetivo aí de vender, sei lá, 10 mil mensais, 20 mil mensais, 50k mensais, tá? Então, vista-se como se você já tivesse atingido essa meta, a profissional de sucesso que você é. Então, vista-se para o objetivo que você quer atingir, tá? Então, vista-se como se você já tivesse atingido, tá certo? Por que isso? Porque o nosso cérebro, ele não registra como o sentimento que a gente tem a partir da roupa que a gente veste. Então, quando ele registra, poxa, a Ioná se vestiu hoje como uma profissional que alcança 100 mil reais mensais. Então, eu vou trabalhar isso para dar isso para ela. Então, nosso cérebro ele funciona assim. Quando você dá estímulos, ele vai buscar. Agora, se você fica desleixada, cabisbaixa, não se arruma, então você não produz causas para o objetivo que você quer. Então, o seu cérebro registra que você não vai atrás, que você está com preguiça, e ali você vai realmente ficando com preguiça e acaba que nem atinge o seu objetivo, tá? Então, essa é a aula de hoje. Espero que você tenha gostado sobre cognição indumentária. Se tiver alguma pergunta ou alguma indicação de aula que você queira ver aqui nas minhas redes sociais, coloca aqui embaixo nos comentários, que eu estarei fazendo um vídeo exclusivamente para isso, para você, tá? Então, um beijão!